Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando este vídeo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com o Edson Guzela. Tudo bem, Edson? Como é que você está? Sim, tudo bom. Então, o Edson Guzela Júnior, ele é membro, da Sociedade Teosófica, ele é engenheiro de telecomunicações, mestre em engenharia e também psicanalista. E ele é autor de um artigo publicado na revista Sofia, número 95, revista Sofia, que é a publicação da editora Teosófica, e é o artigo de capa, inclusive, dessa edição, intitulado Lógica e Espiritualidade. E ele traz uma série de analogias e exemplos, cita Nagarjuna, cita Santo Agostinho, é um artigo bem complexo, que hoje ele vai conversar um pouquinho conosco sobre. Edson, essa questão da lógica aristotélica, ela é a base da nossa cultura ocidental, e poderíamos dizer que o misticismo, a espiritualidade, de maneira geral, nasce no Oriente. Mesmo o próprio cristianismo nasce ali no Oriente Médio, e outras tradições que vêm do Extremo Oriente, que a gente conhece, acaba tendo contato, E como que é essa relação, Edson, da lógica aristotélica, que nos levou a um pensamento relativamente materialista da vida, do mundo, Como que é esse relacionamento? Como que se encaixa, se é que se encaixa, ou se é necessário fazer alguma adaptação, um upgrade da lógica aristotélica, para a gente poder assimilar esses conceitos da espiritualidade? Olha, a lógica aristotélica ela é a base do pensamento ocidental, eu vou usar o termo do pensamento objetivo ocidental, tá? Então, é a base do próprio, eu vou dizer, funcionamento do intelecto, quer dizer, o intelecto ele segue as leis do pensamento, são as leis da lógica aristotélica, tá? Então, essa é a base eu vou dizer assim, do pensamento ocidental. O que existe, quando a gente vai pegar a lógica, eu vou dizer assim, que está presente no budismo, tá? É que ela vai além da lógica aristotélica, Quer dizer, a lógica aristotélica ela tem um campo de validade, mas quando você vai para a parte subjetiva e para a parte espiritual, a lógica aristotélica sozinha não dá conta. E aí você tem uma extensão da lógica aristotélica, eu vou dizer, que é tão velha quanto a própria lógica aristotélica, que eu vou dizer assim, que são os 4 lemas do Nagarjuna, que na realidade veio do Buda, tá? Então, ou seja, é tão antiga ou mais do que a própria lógica aristotélica, só que ela sempre ficou restrita ao Ocidente. O que acontece é que hoje, eu vou dizer, no Ocidente, você tem, eu vou dizer, não de uma forma sistematizada, tá? Mas esses mesmos elementos que você já encontra aí nos 4 lemas de Nagarjuna, tá? Ele está presente também já no pensamento ocidental, já entrei em contato com esses 4 lemas de Nagarjuna, já também há muito tempo, mas nunca consegui assim, dar um significado para ele, para ser um pouco mais claro. O que diz dos 4 lemas? Ele fala, olha, uma coisa é verdadeira, existem coisas que são verdadeiras, existem coisas que não são verdadeiras, existem coisas que são verdadeiras e não são verdadeiras, e existem coisas que não são nem verdadeiras, nem falsas, para usar o termo. Então, assim, você vai isso dar um nó na cabeça de qualquer ocidental. Porque como é que uma coisa pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Quer dizer, isso é uma contradição. Tá? Quem estuda lógica aí vai ver que quando você tem uma contradição, dela se segue o que a gente chama o princípio da explosão, ou seja, você consegue provar qualquer coisa. Tá? Então, a gente lia essas coisas e fala, isso deve ser coisa de budista, deixa para lá. Tá? Aí, quando eu li esse livro, que o cara estava comentando justamente esses 4 lemas,
É que eu tive esse insight que, eu vou dizer, esses lemas, eles têm contextos. Então, a lógica aristotélica, né, que é dada pelo primeiro e segundo lema, tá? Ela se aplica para as coisas subjetivas. O terceiro lema, que é o da contradição, né, que as coisas são falsas, quer dizer, existem coisas que são falsas e verdadeiras, tá? Ela se aplica ao mundo subjetivo. Quer dizer, a gente tem muitas contradições internamente, né? Quer dizer, frente a uma situação você reage de um jeito, ou seja, a mesma situação num outro contexto você reage exatamente oposto. Quer dizer, a contradição ela faz parte da subjetividade humana. Isso já está em Freud, né? Freud já falava, né? O inconsciente ele não conhece a contradição, ou seja, né? Está cheio de coisas contraditórias lá dentro, né? E eu vou dizer assim, o quarto lema ele fala da espiritualidade, que é quando você vai além do que é conceitual, né? Que não é nem falso nem verdadeiro. Quer dizer, se a coisa não é nem falsa nem verdadeira, ela não é, você não expressa ela em termos conceituais, ou seja, você está além daquilo que é conceitual. Então, essa questão da lógica aristotélica, né? Enquanto você falava, eu ia refletindo. Eu que sou da área da tecnologia também, né? Ela é quase um sistema binário, né? Então a gente tem ou é falso ou é verdadeiro, né? Qualquer contradição nesse sentido, ela é impossível. Essa é a regra do nosso mundo digital. O que me ocorreu é que nós, seres humanos, nós somos seres analógicos, né? Então, a gente não necessariamente vai... talvez não seja suficiente, né? Essa coisa tão preto no branco, não seja suficiente para que a gente possa entender o mundo. Né? Você traz ao longo do artigo o terceiro elemento, né? Você poderia falar um pouquinho a respeito dele? Então, que você tem dois... Isso, você tem dois critérios, mas que os dois critérios não solucionam a questão, né? Então, você tem que adicionar mais um para chegar a uma conclusão. Sim. Assim, a lógica aristotélica, né, ela é uma lógica excludente. Tá? Ou é ou não é. Quer dizer, a terceira possibilidade ela está excluída. Tá? O que foi uma das sacadas do artigo, do autor do livro lá, tá? Foi que ele falou, olha, o terceiro excluído é o meio excluído. Ou seja, entre o falso e o verdadeiro, tá? Você exclui todas as demais possibilidades. Como você falou, tá? Quer dizer, nós não somos seres digitais, nós somos seres analógicos, né? Ou seja, entre o preto e o branco tem toda uma gradação de cinza aí, né? Então, é justamente essa parte cinza entre o preto e o branco, tá? Que ela é excluída pela lógica aristotélica, tá? Então, assim, as lógicas não clássicas, né? Elas visam justamente trabalhar com essa gradação de possibilidades que você tem entre um extremo e outro. Então, na verdade, assim, o pai da lógica, o nome dessa lógica é lógica paraconsistente, e um dos pais dela, né, assim, inventor dela, é um brasileiro. Isso é um motivo de orgulho, eu acho, para todos nós, que é o Newton da Costa. Tá? Quando a gente fala de lógica paraconsistente, de trabalhar com contradição, tá? Assim, é uma coisa que a gente faz tão naturalmente, só que a gente não se dá conta. Quer dizer, qualquer um que tem um carro com um sensor de estacionamento, quando você vai dar uma ré, você olha para o retrovisor e fala, não, está tranquilo. A hora que você engata a ré, você começa a dar para o sensor de estacionamento, ele começa a apitar. Aí você tem uma mensagem que é contraditória. Ou seja, né, você olhou no retrovisor, não viu nada, e o sensor de estacionamento está apitando. Aí você fala, tá, o que eu faço com isso? Ou seja, que decisão que eu tomo, né? Você fala, bom, é simples, né? Você abre a porta, vai lá atrás, é só se não tem algum toquinho lá embaixo, se não tem um obstáculo pô, que você não vê, tá? Então, assim, é uma coisa... Ela é, como qualquer grande descoberta, né? Ela é tão óbvia, tá? Que passou batido por muito tempo. Quer dizer, precisou de alguém sacar o óbvio. Quer dizer, que frente a uma contradição,
para você sair dessa contradição, ou seja, para você tomar uma decisão, porque esse é o ponto, né? Porque as coisas não deixam de ser nem verdadeira nem falsa, tá? Quer dizer, o que você viu, ele continua sendo verdade, o apito, ele continua sendo verdade, mas você tem que tomar uma decisão frente, tá, a informações que são conflitantes. Aí o que você faz? Usa um critério adicional. Você vai lá e olha para ver só se tem alguma coisa lá, se tem um toco, tá? Ou se simplesmente é um alarme falso, né? O uso disso, né, para situações que são subjetivas, né, é uma ferramenta fantástica. Tanto é que, eu vou dizer assim, eu andei lendo alguns artigos de lógica paraconsistente aí para poder pegar um pouco mais de informação, e ele é usado justamente para decisão de coisas que são subjetivas, onde não é tudo ou nada, né? Então, essa é eu acho que é o principal ponto dessa lógica. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Edson Guzelo Júnior sobre um artigo de autoria dele, publicado na revista Sofia, na edição número 95, intitulado Lógica e Espiritualidade. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Edson Guzelo Júnior sobre um artigo chamado Lógica e Espiritualidade, publicado na revista Sofia, número 95, publicação da editora Teosófica. Edson, esse argumento que você nos trouxe, né, no final do primeiro bloco, do critério adicional, você poderia trazer algum... Eu vi que no artigo você traz um exemplo, né? Você poderia explanar ele para nós? Sim, na verdade, a motivação para colocar esse exemplo, que é um assunto bem atual e que, eu vou dizer assim, deu muita polêmica, tá? Foi justamente a questão da efetividade, né, da vacina contra a Covid. Então, assim, formou uma polarização muito grande do pessoal pró-vacina, do contra-vacina, certo? E eu vou dizer assim, o pró-vacina, o argumento era, olha, eu vou me vacinar porque, eu vou dizer assim, as pessoas que se vacinaram, tá, e pegaram Covid não morreram, tá? Aí o pessoal que é contra a vacina fala, não, eu não vou me vacinar porque tem gente que tomou a vacina, tá, pegou a Covid e morreu, tá? Ou seja, os dois estão falando verdade, porque tem gente que tomou a vacina, pegou a Covid e sobreviveu, tá? E tem gente que tomou a vacina, pegou Covid e morreu. Ou seja, existe aí uma contradição, porque a vacina, ao mesmo tempo, ela salva e, ao mesmo tempo, ela não salva. Tá? Então, eu vou dizer assim, como é que você vai além dessa contradição? Né? Como é que você toma uma decisão tendo por base uma informação que é contraditória? Quer dizer, ela tanto salva quanto ela não salva. Tá? Você tem uma contradição aí. O que a gente... pelo menos eu acompanhei em vários grupos de discussões aí, tá? É que fica uma conversa que é tipo conversa de maluco, né? Um fala uma coisa, outro responde outra, né? Um fala A, outro responde B. E você fala, não tem como você equalizar isso, tá? A menos que você use uma ferramenta, que é a ferramenta lógica, da lógica consistente, tá? E pega um critério adicional. Então, no artigo, o critério adicional que eu peguei uma análise feita pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, tá? Bom, o que o estudo do CDC mostrou, tá? Analisando os óbitos, ou seja, a quantidade de mortes, tá? É que 90% das pessoas que morreram não tinham sido vacinadas, tá? E 10% das pessoas que morreram, tá, elas tinham sido vacinadas. Ou seja, que a vacina ela tem uma eficácia de 90%. Então, ou seja,
quem se vacinou tem uma chance de sobreviver, tá? Caso pegue a Covid, que é 90% maior do que quem não se vacinou. Então, assim, um outro efeito da lógica paraconsistente, tá? É que ela possibilita, ou seja, possibilita não, né? Mas ela faz com que você use a razão, ou seja, com que você pense, com que você tome uma decisão. Mais além do artigo, né, você traz uma quarta proposição, né, que seria o não é falso e não é nem verdadeiro, né? Você fala, inclusive, da inexistência do próprio tempo, né? Você traz esse exemplo, né? Como que o tempo vai existir se o futuro não é nada, né? Não aconteceu ainda e o passado já deixou de existir. Então ele vem do nada e vai para o inexistente, né? Então Isso, é uma série de contradições. Né? Agostinho, tá? Que sobre o tempo, tá? É fantástico. Isso eu recomendo todo mundo ler, né? Mas o que Santo Agostinho fala é o seguinte: olha, o passado já passou e o futuro ainda não tem. Então eu só tenho o presente. Por outro lado, se eu for procurar o presente, tá? Dividindo ele nos intervalos mais curtos, eu nunca vou encontrar. Então, quer dizer, isso mostra, né, uma lógica de 3 valores. Tá? Você tem o passado, você tem o futuro e tem o presente. E o presente ele tem uma duração que ela é uma duração, tá, muito pequena, a gente diz infinitesimal, tá? Ou seja, instantâneo. Eu vou dizer assim, para dar conta, né, dessa situação, que é uma lógica de 3 valores, tá, é que tem o quarto lema de Nagarjuna. Então, o quarto lema, ou seja, se a gente aplicar nessa situação, você fala, olha, o passado não existe, o futuro não existe, tá? Então, você fala, o que existe? Quer dizer, o que existe, ele não é conceitualizável. Quer dizer, o presente não é alguma coisa que eu consigo pensar. Eu consigo viver, mas eu não consigo pensar. Quer dizer, eu não consigo pensar conceitualmente. Tá? Eu estou presente, eu vivo, eu sinto, é imediato, tá? Mas não é alguma coisa que eu consiga expressar com palavras, expressar com valores. Tá? Então, eu vou dizer assim, o quarto lema é justamente o lema que toca a parte espiritual, porque, eu vou dizer assim, é aquilo que está além dos conceitos. Quer dizer, espiritualidade não é alguma coisa que se transmite com palavras. Então, esse é eu vou dizer assim, é o contexto ou campo de aplicação do quarto lema. Pois é, transcende, né? Transcende a lógica, né? E o pensamento, né? E também tem um princípio de, você chega a citar até o Moji, né? Que é ele é da Advaita Vedanta, né? Bem conhecido. Sim. No YouTube, né? Tem muitos vídeos. Ele traz o método da autoinquisição, né? E também você, nesse seu artigo, você, de certa maneira, está trazendo também um princípio de meditação, né? Que é a contemplação sem julgamento. Então, o que nos leva à interpretação errada dos fatos é justamente o fato de interpretar, né? Então, nós estamos tendo experiência e a gente quer dar nome para a experiência, a gente quer classificar a experiência, usar o nosso arcabouço de memória, né, para definir, enquanto que é algo que poderia me proporcionar transformações talvez mais significativas se eu só deixasse ela acontecer, né, sem querer enquadrar ela dentro de uma categoria, né? Sim, na realidade o quarto lema, tá, ele vai tratar dessa condição, tá, que é justamente a suspensão do julgamento, tá? Então, dentro da lógica ocidental, tá, quem tratou disso foi um filósofo chamado Husserl, tá? E usou uma figura que é chamada a figura da epoquê, que é a figura da suspensão do juízo, a suspensão do julgamento. Então, quando você trata daquilo que é espiritual, que é da percepção última das coisas, né, o julgamento só atrapalha. Tá? Eu acho que
o grande ponto, né, quer dizer, tomando aí desde o começo, tá, é que uma coisa não invalida a outra, ou seja, cada coisa tem o seu campo de aplicação, ela tem o seu contexto. Quer dizer, se você generalizar isso que é do campo espiritual para as coisas práticas, tá, você vai fazer besteira. Porque, eu vou dizer assim, existe uma enxurrada de fake news, de má intenção e tudo mais, e você tem que discernir realmente o que é convencionalmente correto e o que é convencionalmente errado. Então, para isso, a lógica aristotélica é uma ferramenta fantástica. Tá? Então, uma coisa não cancela a outra, quer dizer, existem contextos específicos. Né? Do mesmo jeito que o terceiro lema está relacionado à subjetividade, o quarto lema ele é para a espiritualidade, ou seja, ele é para a consciência, para a percepção das coisas. Né? E aí, se você for usar os outros dois lemas, tá? Você vai fazer besteira. Tá? Então, eu vou dizer assim, o artigo ele traz justamente uma reflexão sobre a necessidade de discernimento. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Porque para cada situação você tem uma maneira de abordar. Você não aborda a situação objetiva, subjetiva e a espiritual dentro do mesmo paradigma lógico. Então, essa é eu vou dizer assim, foi o ponto que me motivou a escrever esse artigo, porque existem contextos, tá? E eu vou dizer assim, entender que uma determinada lógica é para um contexto, a outra é para outra, e a outra é outra, né? Quer dizer, é para as coisas objetivas, subjetivas, espirituais. Isso em si já é um exercício de discernimento. Nos traz, né, essa sabedoria aí milenar do budismo, né, quase como chaves, né, de interpretação da realidade, né, para o nosso discernimento. Edson, gratidão pela sua participação, obrigado pelo artigo também, parabéns, né, pela publicação do artigo, muito bom. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a esclarecer, né, levar mais esclarecimento, mais entendimento sobre esses assuntos complexos e transcendentes em alguns momentos. Assim, acho que o objetivo é que isso possa ajudar as pessoas. Tá? Essa é a grande motivação. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós que agradecemos. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Edson Guzero Júnior sobre o artigo de autoria dele, publicado na revista Sofia, número 95, intitulado Lógica e Espiritualidade. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.